hoje nós vamos falar sobre os cuidados com o curativo de uma queimadura. Eu sou Andressa Vale, enfermeira pós-graduanda em ginecologia e obstetrícia, e eu também pratico aí nessa área de clínica médica, tá? Então tenho algumas experiências aí voltadas para queimaduras, para curativos, e que eu venho aqui trazer um pouco para vocês. Então, pessoal, antes de começar esse vídeo, eu já quero ir pedindo para vocês se inscrevendo no nosso canal, curtindo o nosso vídeo, porque essa é uma forma de você apoiar para que nós possamos trazer mais conteúdos como esse. Já iniciando aí com vocês, trouxe um slide bem interessante com imagens, tá, gente? Para que vocês possam absorver esse conteúdo de forma mais fácil e mais prática possível. E a gente vai comentar um pouco desses cuidados, né, com o curativo de uma queimadura. Primeiramente, eu preciso entender que a queimadura ela vai ser dividida em 3 graus. O primeiro grau, que ela pode atingir somente a epiderme, que nós consideramos como primeira camada da pele, pode atingir também a de segundo grau, que nós chamamos de derme, ou seja, tanto a epiderme quanto a derme pode ser atingida nessa queimadura. Já na queimadura de terceiro grau, tanto vai atingir a epiderme, a derme e a hipoderme, ou considerada como tecido subcutâneo, certo? E nós temos também as queimaduras mais profundas, né, que podem inclusive atingir aí tendões, né, osso, musculatura, tá certo? Então a gente tem essa diferença aí de graus relacionado à queimadura, tá? Inclusive, falando aí um pouco do curativo relacionado à queimadura, dependendo do grau da queimadura, normalmente quando é ali de segundo e terceiro grau, deve-se cobrir a queimadura com curativo úmido e estéril, embebecido com soro fisiológico em temperatura ambiente, tá? Então, vocês vão perceber que algumas queimaduras, tá? Não tô dizendo todas, mas algumas queimaduras a gente vai fazer um curativo mais úmido, ou seja, porque muitas vezes a pessoa sente bastante dor naquele local da queimadura. Então, para que eu possa provocar um alívio, né, naquele meu paciente que está sentindo uma dor contínua, eu posso estar fazendo um curativo desse mais úmido, tá? Lembrando que um curativo estéril, né, porque aquela pele já vai estar fragilizada. Posso também embebecer ele com soro fisiológico, para que eu possa sempre manter aquele curativo fresco e úmido, e assim eu causar um alívio, né, contínuo da dor. Coloquei para vocês também, gente, em relação à bolha, né, os flictena, conhecido como flictena, que é essa bolha que pode ser provocada, né, na queimadura, principalmente de segundo grau. E aí vem aquela dúvida, aquela pergunta: e aí, Andressa, será que essa bolha ela deve ser rompida ou não? Vamos lá, gente, isso vai muito de profissional para profissional. Eu já trabalhei com profissionais que eles fizeram a indicação dessa bolha ser rompida. Já outros não, preferem não romper essa bolha. Porém, o que é que estudos comprovam? Que após o rompimento da bolha, eu tenho uma cicatrização mais rápida dessa queimadura. Como que a gente pode fazer o rompimento dessa bolha? Primeiro, tá, gente, não tente fazer isso em casa, porque se você pode fazer esse rompimento, muitas vezes pode infeccionar, dependendo da forma que você fizer. Então, isso vai prejudicar a cicatrização ao invés de ajudar. Essa bolha ela deve ser rompida com materiais estéreis, né? Por exemplo, pode ser rompida com agulha 40x12, que é aquela agulha mais grossa, contanto que ela seja uma agulha estéril, que eu utilize gás estéril, para que eu possa estar fazendo o rompimento dessa bolha. Então, é um cuidado que eu preciso ter com esse flictena. Uma cobertura também que a gente usa aí para o tratamento, né, de queimaduras, tá certo? É a famosa sulfadiazina de prata. É uma pomada bem conhecida, né, nas nossas práticas da enfermagem, porque ela tem aí esse agente cicatrizante e, além disso, ela é antimicrobiano, né? Ou seja, ela tem um poder aí de ser antibiótico. Entre uma delas vai ser utilizada em queimaduras, vai ser utilizada também em feridas cirúrgicas, né? Por ela ter esse poder de antimicrobiano, e algumas úlceras, escaras, né, LPPs infectadas também pode estar sendo utilizada a sulfadiazina de prata. Normalmente a gente utiliza bastante essa pomada pelo sistema público, né? Por quê? Porque ela é uma pomada considerada, né, com preço justo, digamos assim, né, com preço mais acessível. Então, no sistema público, eles normalmente disponibilizam essa pomada para fazer esse tratamento em casos de queimaduras, tá? E eu trouxe para vocês, gente, um estudo de caso.
certo? Para que a gente possa debater um pouco, para que vocês entendam que esse processo de cicatrização da pele é um processo bem dificultoso, é igual quando a gente planta uma sementinha, né? A gente vai colhendo aqueles frutos aos poucos, né? Não é da noite pro dia que a gente já vai ter uma cicatrização rápida, certo? Então eu trouxe aí para vocês, né, um caso de um paciente, tá certo? Que esse paciente, ele teve essa queimadura por conta que ele estava com o porco, né? E aí o porco, na hora que ele foi colocar o porco naquele caldeirão, o porco ele acabou se mexendo ali e acabou entrando nesse caldeirão, tá certo? E aí acabou que o corpo dele foi também junto com esse caldeirão e isso sim formou essa queimadura como vocês estão vendo, tá certo? Então é uma queimadura, né, de segundo grau, foi considerada uma queimadura de segundo grau porque não chegou a atingir ali aquela região do músculo, né, da gordura, então ele conseguiu se sair um pouco antes, mas causou aí uma queimadura bem extrema, tá? E foi feito aí o tratamento com a pele de tilápia, que é onde eu quero realmente chegar com vocês, tá? Que é um dos tratamentos utilizados também nesse processo de queimadura, é uma cobertura utilizada, né, um tratamento bem eficaz, que inclusive foi descoberto no Ceará, tá? Então, tá com já um tempo, né, que tá sendo utilizada essa pele de tilápia para tratamento de queimaduras, certo? Então, como vocês estão vendo aí, é passado por todo um processo, né, de composição daquela pele, né? Não é simplesmente só, vou pegar aqui a pele do peixe e vou colocar ali por cima daquela queimadura. Não, tá, gente? Não é assim que funciona. Realmente tem todo um contexto, né? Eles preparam toda aquela pele para realmente ser utilizada no ambiente hospitalar. Mas, professora, né? Qual é realmente o intuito? Qual é realmente o benefício que vai trazer esse tratamento com a pele de tilápia, certo? Primeiro, tá, gente, que a pele de tilápia, ela tem uma composição da pele bem parecida com a pele humana, né? Então, ela vai ter propriedades histomorfológicas e a tipificação também do colágeno e tem as características físicas. Ou seja, após estudos, né, realizados no Ceará, foi detectado que essa pele de tilápia são bem semelhante, né, ali à estrutura morfológica da pele humana. Ou seja, eu tenho ali uma derme composta, por exemplo, por feixes de colágeno, né? Eu tenho ali uma disposição paralela, horizontal e transversal vertical, que é predominante naquela pele humana. Foi feito esses estudos aí comprovando que a pele de tilápia traria vários benefícios no processo de cicatrização dessa pele. Tá gostando do nosso vídeo? Então curte, se inscreva no nosso canal e compartilhe aí com um amigo que você achava que não sabia dessa informação. Continuando, né, nós temos aí também o pós-tratamento para desbridar. Em alguns casos, né, de queimaduras, é interessante que faça o desbridamento. Quando eu tenho ali, por exemplo, a presença de necrose, né, muitas vezes fica aquele tecido morto nesse processo de cicatrização, ali da queimadura, pode ser feito o desbridamento. E um dos cuidados que a gente tem que ter ali relacionado ao curativo, né, principalmente quando o paciente já vai para casa, é a questão dos analgésicos, né? Infelizmente, uma das sequelas que deixa, né, no paciente é a questão da dor, né? Principalmente quando é uma queimadura acima de segundo grau, segundo, terceiro grau, acaba causando aí esse trauma no paciente e acaba ficando bem dolorido naquela região. E aí vem a importância de você fornecer esse analgésico, né, para o paciente, instruir também o paciente a elevar o membro afetado, né, para prevenir principalmente esse fato do edema, que é o inchaço, porque isso pode causar muitas vezes o atraso na cicatrização da pele ou até mesmo uma infecção, tá? O acompanhamento, né, desse paciente deve ser em cerca de 24 horas. Na primeira consulta de acompanhamento deve-se remover o curativo e reavaliar a queimadura quanto à profundidade da lesão e necessidade de desbridamento adicional. O momento e o local, por exemplo, né, em relação à troca de curativo. Todas essas informações, gente, normalmente quem dá é a enfermagem, tá? De como deve ser realizada a troca, de quanto em quanto tempo deve ser realizada a troca, qual o tipo de cobertura que esse paciente vai ficar utilizando em casa, como é a forma de aplicação, né? Então, são informações
que pra gente pode ser simples, mas que pro paciente vai fazer uma enorme diferença, tá? Capacidade do paciente e da família, ou seja, vamos supor, foi aquele paciente que você vê que ele não tem muita mobilidade, né? Um paciente, por exemplo, que é restrito ao leito, que a gente chama de pacientes acamados. O ideal é que aquele paciente ou a família do paciente entre em contato com o posto de saúde, né? Com o PSF mais próximo da sua casa, para que fique tendo um acompanhamento, né? Ou então uma pessoa realmente responsável aí de curativos, para que vá ficar fazendo esse curativo de forma rotineira. E para finalizar, gente, coloquei para vocês algumas medidas, né, que vai ajudar na cicatrização da pele, tá certo? Medidas extremamente importantes, começando aí pela vitamina A, certo? A vitamina A vai ajudar muito, tá, gente, nesse processo. Acho que vocês já devem ter escutado essa frasezinha. É uma frase clichê, mas é uma frase que faz todo sentido ali, né? Principalmente na cicatrização da pele, que é, você é o que você come, né? Então, uma pessoa, quando ela está passando pela fase de cicatrização de uma pele, é necessário que ela faça a ingestão de vitamina A, porque a vitamina A, gente, ela tem uma ação antioxidante, ela vai estimular a produção de colágeno, sem falar também que ela auxilia na regeneração da pele, certo? Alguns dos alimentos que nós temos aí dessa vitamina A é o fígado, a gema de ovo, os óleos vegetais, a cenoura, o espinafre, a manga, o mamão, certo? Então, são alimentos que eu tenho fonte de vitamina A. Controle de glicemia, tá? A glicemia em jejum a gente tem que controlar para esse paciente dar até 99 mg por decilitro e pós-prandial, até 2 horas eu posso considerar até 140. Passou de 2 horas, 126, tá certo? Hidratação da pele sadia também, tá, gente? Extremamente importante. Posso hidratar, por exemplo, essa pele com AGE. Ao redor daquela pele que eu não tenho ali uma queimadura, né? Eu preciso estar hidratando ela. Aquela pele que está sadia. Então, pessoal, vou deixar na descrição desse vídeo o link do nosso site Vênis Escola de Saúde. Lá você terá acesso a vários cursos da área da enfermagem e isso fará um diferencial enorme na sua vida profissional. E se você gostou do nosso vídeo, curte, comenta, se inscreva no nosso canal para que possamos trazer mais vídeos como esse.